Graça e paz perfeita vos seja multiplicada. Hoje temos uma grande lição de batalha espiritual. Deixar bem claro que não se trata de você combater o adversário, de você entrar em uma batalha, mas trata-se de você manter firme contra o inimigo que já atacou você, que já está procurando te derrotar. Então, talvez melhor seria você estar bem para se defender do que ter armas para atacar. Tem pessoas que preocupam muito com o ataque, mas a defesa é muito importante. Talvez a defesa seja mais importante do que o ataque. Para isso, vamos ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e o 9. No versículo 8 do capítulo 5, ele vai mostrar o adversário. E no último versículo, o 9, ele vai mostrar como vencer o adversário. Vamos lá? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistir, firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em todos os vossos irmãos. O versículo é pequenininho, parece que tem pouca coisa, mas vamos tirar uma grande lição daqui e eu quero ser breve para não tomar muito tempo. Mas antes, lembrar você, é importante orarmos no final e pedir a Deus a proteção divina. É importante que você também deixe uma paz do Senhor, um amém, um bom dia, uma boa noite, alguma forma de interagir. Estamos crescendo junto na graça e no conhecimento. Obrigado você que tem comentado todos os vídeos. Eu vejo que tem pessoas que não perdem um devocional. Então você está acompanhando o nosso raciocínio, você está aprendendo juntamente comigo. Primeiramente, o apóstolo Pedro identifica o inimigo. Ele está dizendo assim, olha, ele começa dizendo, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo. Então ele deixa o diabo vosso adversário. Aqui sabemos, o adversário que temos é o diabo. Quem é o diabo? Não é um mito, não é uma lenda. O diabo não é uma vítima. O diabo, ele é homicida desde a fundação do mundo. Ele é ladrão, ele é salteador. Ele que veio para roubar, matar e para destruir. No papel quando Jesus disse que o ladrão veio roubar, matar e destruir, está se referindo a Satanás. Ele é a antiga serpente, é o dragão vermelho, ele é o adversário, ele é o inimigo, ele é aquele que acusa de dia e acusa de noite. O adversário é um anjo caído, ele é mau, ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Esse é o nosso inimigo. Esse é o inimigo dos irmãos. É esse que o apóstolo Pedro identifica aqui para tomarmos cuidado com ele. O apóstolo Pedro ainda vai falar das estratégias do diabo. Primeiro diz que ele anda ao derredor. Quando diz que o diabo anda ao derredor, isso faz lembrar de Jó, capítulo 1, versículo 7. Quando ele diz, eu venho de rodear a terra, e então mostra que ele não cansa, ele fica procurando o tempo todo. A segunda estratégia do maligno, ele ruge como um leão. Quando fala que ele ruge como leão, então, o primeiro passo do adversário, ele fica rodeando, ele fica procurando, ele fica observando. Segundo, ele vai rugir como leão, porque quando ele ruge como leão, ele vai desestabilizar, ele vai perturbar. Você já deve ter visto aqui em alguns filmes ou documentários, quando o leão encontra um grupo de búfalos.
Então os búfalos cercam o leão, ficam olhando para ele, e o leão fica andando, fingindo de conta que não quer nada. E às vezes ele começa a rodear ali aquela manada, às vezes ele ruge para assustar, e em determinado momento a manada anda, e o leão escolhe um que é mais fraco, ou está mais velho, ou está machucado e ataca. Ele escolhe um. Ele não ataca o bando inteiro. Ele fica observando. Ele anda acompanhando o bando vários dias para encontrar o que vai oferecer menos resistência para ele. É isso que o diabo faz. Ele observa na igreja quem que ele vai atacar. E ele faz as ciladas. Ele vai rugir como um leão. O rugido não mata ninguém. O rugido não causa dano físico em alguém, é só psicológico. Quando o leão ruge, então a floresta ou a savana, seja lá o que for, treme por causa do rugido do leão. Isso vai afastar o rebanho, vai tirar algum filhote de perto da mãe, vai tirar algum que já está meio machucado, vai identificar que ali existe uma presa para ele. Terceira estratégia do diabo. Ele anda procurando alguém para que possa tragar. Aqui vemos que ele vai identificar uma vítima. Ele olha para um irmão na igreja e fala: aquele ali, o problema dele é inveja. Então, se eu lançar inveja contra o outro, vai criar um problema na igreja. Ele olha para o outro e fala: o problema daquele ali é prostituição. Então, se colocar alguém no caminho, ele vai cair. E o diabo, ele conhece a fraqueza de cada um. É por isso que daqui a pouquinho eu vou falar sobre as armas que nós temos para resistir o adversário. Então ele anda procurando alguém para matar, ele mata, ele é homicida, ele é o destruidor, ele é o devorador, é como um leão, ele não sacia, ele mata, é isso que ele faz. Já identificamos, já sabemos que ele anda ao derredor, ele identifica, ele sabe de tudo. Vemos que ele anda rugindo como leão. Isso aqui é para espantar o bando, para tirar a estabilidade e conseguir atacar uma única vítima. Ele ataca um por vez, geralmente é assim. E vemos que ele procura alguém para matar. Ele rodeia a terra. No caso aqui, ele fica ao derredor, é procurando alguém para matar. Ele ruge como um leão, é tentando perturbar alguém, criar medo, pavor, pânico, para ele poder matar essa vida, matar espiritualmente. Se for para matar também fisicamente, sabemos que ele é mau, mas é principalmente espiritual. É por isso que tem muita gente na igreja que já está morta e nem sabe. Por isso o apóstolo Paulo fala: há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Dormir é morrer espiritualmente, já está morto. Pensa que é crente, mas não é. Pensa que tem o Espírito Santo, mas não tem. Para resumir, como vencer o adversário? Vemos aqui o apóstolo João, o apóstolo Pedro, desculpe a confusão, mas é muito apóstolo, a gente sempre confunde, vai dizer assim: sede sóbrio. Então, a primeira arma que o cristão precisa de ter é sobriedade. Esse termo sóbrio aqui, ele está relacionado com a pessoa que não está bêbada. Então, se você está bêbado, você não tem noção do perigo. É por isso que bêbado comete muito acidente, pega de cobra, a cobra pica ele cai, ele sobe no lugar que não deveria, ele bate carro porque não está sóbrio, ele não vigia, ele não está atento. Mesmo que estiver atento, às vezes o reflexo dele não está ali, é 100%, e ele vai acabar. Ele vê um obstáculo, ele pensa que está longe, vai passar e bate o carro no obstáculo. É assim que funciona. Então, aqui, uma das coisas que o apóstolo Pedro fala é sobriedade. Quando você está sóbrio, você tem domínio próprio. Quem não está sóbrio é bêbado, não tem domínio próprio, mas o sóbrio, ele tem domínio próprio. Falamos recentemente sobre domínio próprio. Quem está sóbrio não comete dois erros. O primeiro erro,
de subestimar o adversário. E o segundo erro é o erro de superestimar o adversário. Na questão aqui de subestimar o adversário, tem pessoas que ficam gritando: o diabo está debaixo do meu pé, e blá 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 blá. E você olha para elas, a vida delas está ruim, está acabada, está destruída. O diabo não está debaixo dos pés, está nas costas dessa pessoa. O outro problema é superestimar. Tem pessoas que sabem tudo sobre o diabo, mas sabem pouco do Espírito Santo. Tem pessoas que conversam com o diabo apareceu, falou para ele, o diabo conversa no microfone da igreja, o diabo passa visão e recado. Ou, pelo amor de Deus, não vamos dar lugar para o diabo de forma alguma, nem subestimar e nem superestimar o diabo. Terceiro, ele fala aqui da vigilância. Vigiai, porque o diabo, quando ele fala de vigiar, nós vemos aqui, por exemplo, o diabo ele vai lançar joio no meio do trigo. Por quê? Porque os trabalhadores não observaram. É à noite, é no escuro, é quando todo mundo está dormindo, ele vai lá e lança o joio no meio. Vemos, por exemplo, Davi, quando chegou na guerra, já há vários dias o exército de Israel sendo atacado, é, injuriado, sofrendo blasfêmia, e Davi chega e pergunta: cadê a guerra? Ou seja, ele não viu as ameaças que estavam acontecendo. Tem gente que não percebe que o diabo está atacando o tempo todo. Por exemplo, alguém veio perguntar para mim sobre a guerra, por que Israel está sendo tão mal e que deveria mesmo mandar bomba em Israel. E a pergunta que eu faço é: olha, por que estão tão preocupado com a guerra de Israel e não estava preocupado quando a Rússia invadiu a Ucrânia? As vidas dos palestinos valem mais do que a vida dos ucranianos? Por que você vai ver um grupo de pessoas defendendo alguma coisa e criticando outra? Nós precisamos vigiar e perguntar por que é que estão contra Israel. Por que é que estão que não preocuparam com a Rússia? A Rússia eles defendem porque é comunista, mas Israel, que é um país democrático, não vai defender? Tem que ter cessar-fogo. O fogo estava cessado até o momento que atacaram, terroristas atacaram. Temos que orar, temos que pedir paz, mas nós precisamos de estar vigiando, porque o diabo está o tempo todo utilizando pessoas para atacar, para colocar na mente de pessoas fracas, menos esclarecidas, menos vigilantes, de colocar na cabeça de crianças que o bom é errado, que o errado que é o bom, e que a vítima é que é o autor é culpado e que o autor é vítima. Nós precisamos de estar atento com respeito a isso. Não é uma guerra contra Israel. Não é porque Israel é o mauzão, é o bicho-papão. É porque crente gosta de Israel. É porque a igreja gosta de visitar Israel. É porque Israel é o relógio escatológico de Deus. Eles não gostam de crente, não gostam de Bíblia, não gostam de Deus. Então Israel é um problema para eles. O diabo sempre tentou atacar Israel, sempre tentou acabar com Israel. Desde a época que nós vemos quando quando Deus falou para a mulher sobre que seria inimiga da serpente, aí você vai ver, por exemplo, lá no Egito tentando matar os bebezinhos, você vai ver Ramã tentando acabar, exterminar os judeus, você vai ver sempre alguém tentando, Hitler recentemente, e agora uma esquerda mundial toda contra Israel, tentando um segundo holocausto. Mas vamos ficar vigilante, porque o adversário ele está invertendo a situação. O rugido da mídia, o rugido das pessoas que é usada pelo diabo é maior, mas eles não têm tanta força assim porque Deus é maior. Vamos partir aqui. E terceiro item para vencer o adversário é a fé. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, capítulo 6, né, no livro, na epístola, ele vai falar da fé. Então, ele vai falar que nós devemos tomar o escudo da fé.
Vemos Tiago também 4,7 falando que temos que resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aí quando eu vejo falando de resistir o diabo e quando eu vejo falando de escudo da fé, eu vejo que com o escudo você bloqueia o ataque do adversário. E bloquear é você ir de encontro. Se você bloquear correndo, bloquear afastando o corpo, você vai cair. Um bloqueio é feito com força, com resistência, para você não ser atingido pelo ataque do adversário. E o último, para finalizar, vemos, por exemplo, o apóstolo Pedro falando do sofrimento. Ele vai dizer, olha, todos os irmãos em todos os cantos sofrem. Não é só você que está sofrendo. O rugido do leão não está só no seu ouvido, está no ouvido de outras pessoas também, de outros cristãos também. Se você quiser saber o que os cristãos estão sofrendo pelo mundo, pesquisa, entra no site das Portas Abertas e olha lá para você ver o que a igreja passa no mundo, o que a igreja passa em países comunistas, como Coreia do Norte, como China, como Nicarágua e outros países. A igreja é perseguida, cristãos são queimados vivos no fogo, mortos, igrejas são apedrejadas, é uma barbárie só. E é isso que o adversário faz. Talvez você pense que a sua cruz está pesada, mas tem irmãos que estão recebendo pena de prisão perpétua porque tinha uma Bíblia dentro de casa. Tem criança de 2 anos que foi noticiado aí na mídia com pena perpétua porque os pais tinham uma Bíblia dentro de casa. E você pensa que o rugido do leão está só no seu ouvido. Vamos ficar atento. O diabo tem vários meios de atacar a igreja. O diabo tem vários meios de atacar o cristão. Você não está sendo atacado sozinho. Você está sendo atacado de várias maneiras. E quando fala que ele ruge como um leão, é a televisão, é os meios de comunicação, são os artistas que ganham muito dinheiro para tentar lançar coisas do maligno nos seus ouvidos, e nós temos que ficar atento, porque somos o sal dessa terra, porque somos a luz desse mundo. Com respeito ao sofrimento, Jesus vai dizer assim: no mundo tereis aflição. Então a aflição faz parte da nossa vida. Vai dizer ainda: quem quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Eu espero que você não tenha ficado escandalizado com respeito aos ataques do maligno contra a igreja, utilizando mídia, utilizando ideologia e utilizando esquerda, mas que você possa ter visão espiritual. Vamos vigiar. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, Pai, que o Senhor venha nos manter sóbrios, que nós venhamos andar atento, que nós venhamos estar vigilante, Pai, com os olhos abertos, vigilante. Assim, Pai, como Neemias, que deixava metade dos homens trabalhando e a metade empunhando armas para defender caso o inimigo atacasse. Deus, nós precisamos da fé para resistir os dardos inflamados do adversário. E, Pai, que o sofrimento não venha nos tirar a nossa estabilidade, que o sofrimento não venha afastar para esse irmão, essa irmã do rebanho da igreja, mas que ela possa, Pai, manter firme, possa lapidar, possa deixá-lo mais forte em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até amanhã com mais um devocional, se o Senhor assim o permitir.